O Senhor ainda tem uma palavra para o meu e o teu coração nesta noite. Aleluias. João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao qual escreveu João, no capítulo de número 13. Vamos meditar nesta palavra do Senhor, porque Ele tem vida para mim e para ti. Ele tem renovo, força através da tua palavra. Amém, igreja? Amém. Aleluias. A partir do verso 1 que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, aleluias, que estava no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, aleluia, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés do discípulo e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não os meus pés, mas também as mãos, a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois nos mais todos estão limpos. Ora, vós estáis limpos, não todos, porque bem sabia que ele que havia de trair. Aleluias. Por isso disse: nem todos está limpo. E depois, aleluias, glórias a Deus. Versos 14 ele vai dizer: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Toma teus assentos e glorifique, exalta o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira para o meu e o teu coração. Por isso, atentais os vossos ouvidos nesta noite para esta palavra. Quantas vezes tem ouvido alguém pregar nesta palavra? Ou quantas vezes você já passou lendo esta palavra? Aleluia! Mas o que o Senhor quer trazer para o meu e o teu coração esta noite, aleluia, a respeito do aprendizado com Jesus. Aleluia! Ele vem trazer para mim e para ti, aleluia, humildade, mansidão, um ensinamento que Jesus Cristo, ele começou a ensinar aos teus discípulos e depositar em teus coração, aleluia, nos teus pensamentos, assim para que fosse aperfeiçoado nas tuas obras, aleluia, seja obras faladas, ou seja, aleluia, por ações, obrigado, ou seja, por ações, aleluias, exercidas, aleluias. Mas a palavra do Senhor vai dizer: Jesus sempre teve um ensinamento para a tua igreja. Jesus sempre esteve atento à mudança da tua igreja, aleluia. E Jesus começou a depositar no coração do teu discípulo um aprendizado que eles iam levar para as tuas vidas, aleluia, uma grandeza que nem todos os homens na terra iam ter, nem todos os homens na terra iam alcançar, aleluia. Meus amados, vós sois privilegiados, a igreja de Deus é privilegiada, aleluia. Sabe por quê, amados? Enquanto há tantas pessoas, aleluia,
que ele precisa de Jesus, para que Jesus possa também tratá-lo, aleluia, e prover na vida desta pessoa, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, no capítulo que nós terminamos de meditar, Jesus Cristo, ele já sabia que os seus últimos momentos com os seus discípulos estavam contados. Agora a palavra do Senhor nos diz que Jesus começa a mostrar para eles a humildade, a mansidão, aleluia, porque dizer Senhor, Senhor, Mestre, Senhor Jesus, meu Senhor, meu Pai, aleluia, é fácil, mas compreender o que o teu Pai quer que faça, aleluia, é difícil, aleluia, manter o aprendizado. A mãe pega o filho de pequenininho, cria, com tanto carinho, aleluia, ensinando as coisas boas. Quando ele acha que já está maduro, ele quer tomar direção dos teus próprios caminhos, aleluia, e desta maneira ele se endurece, se rebela, contente, quer ir para onde quer, aleluia, e não quer mais obedecer o teu pai e a tua mãe, aleluia. Assim é o filho de Deus, se rebela porque se endurece para não deixar a palavra habitar dentro de si, para lavar, aleluia, o coração e o pensamento, embrutecendo o homem, aleluia. Ele acha que serve a Deus, mas contudo ele não obedece a palavra, aleluia. E o Senhor Jesus Cristo, ele quis mostrar para os seus discípulos que não era só ouvir a palavra, não era só conviver com Jesus, não era só se assentar com Jesus. Ele falou verdadeiramente, vós precisa de mudança, vós precisa exercer. Eu sou o exemplo para ti, eu mostrei para vós como se humilhar diante um dos outros, eu mostrei para vós como é servir a Deus, eu mostrei para vós a essência do amor, da comunhão, eu mostrei para vós, aleluia, constantemente, que a vida de um homem não é dependente de si mesmo, mas um dos outros, e precisa da paz no meio de vós. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo agora ele começa a mostrar para os teus discípulos que os teus discípulos conheciam ele, mas porém a palavra ainda eles não estavam sabendo usar, aleluia. Você tem na tua casa uma carne bonita, todos os temperos, mas se você não souber aprontar ela, ou tu tempera demais e passa do ponto, ou tu salga, aleluia. Agora se tu tem a base, a medida, as porções exatas, aquela vai ser a melhor carne temperada, aquela vai ser a melhor, aleluia, preparação que tu vai ter, porque tu tem exatamente a porção da carne que necessita, aleluia, da quantidade exata, nada de exagero, aleluia. Mas se não souber, perde, aleluia, ou ela fica boa ou ela fica ruim, aleluia. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, assim é a carne do homem, ele tem a porção exata, tem a palavra exata, verdadeira, mas quando ele não sabe usar, ou ele ultrapassa os seus limites, aleluia, achando que a sabedoria que ele leu, que ele entendeu, exerceu o teu ego, a tua soberba, a tua exaltação, e essa pessoa se diz, eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo, mas de maneira que ele não usou a porção certa para ter humildade, simplicidade, mansidão, temperança, amor, comunhão uns com os
para ti. Aleluia. Ele está dizendo para mim e para ti, como disse para o teu discípulo: se eu não vos lavar, vós não tendes parte comigo. Então, como eu e você vai ter parte com Jesus? Jesus disse para Pedro, Pedro disse: não, o Senhor não vai lavar-me. Pedro não entendia que o Senhor estava mostrando: Pedro precisa de mudança, precisa de mansidão, precisa, Pedro, aleluia, de humildade, Pedro. Ainda não está em vós, porque Jesus deixou claro para ele que eles já estavam lavados pela palavra, mas ainda eles não estavam exercendo a palavra. Aí o Senhor agora ele estava falando para ele, aleluia, quando ele disse: lava, Jesus disse: então se eu não lavar, então você não tem parte comigo. Ele disse: Senhor, então lava as minhas mãos, lava também minha cabeça. E o Senhor disse: não, Pedro, não precisa, porque só os pés, porque agora é hora de exercer, Pedro, a minha palavra, aleluia, porque ele demais pode estar lavado pela palavra que ouviste, que eu ensinei, mas ainda vocês não estão praticando, exercendo. E olha como exerce, Pedro: eu sendo o Senhor, eu sendo o mestre, eu desço diante de vós, eu lavo agora os vossos pés, eu humilho diante de vós, sendo eu Senhor, sendo eu Deus, diante de vós, desci da minha glória, me espelho imenso, e agora estou aqui. Então vocês são lavados pela palavra, mas agora exerça. Aleluia, aleluia. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Jesus conhecia perfeitamente quem eram os homens que ele escolheu, quem era a tua igreja e quem é a tua igreja. E o Senhor disse: se eu e você não for lavado e não exercer a mansidão, a humildade, ele disse que nós não temos parte. Nós não temos parte. Quem não exerce misericórdia, quem não exerce compaixão, quem não exerce amor, quem não exerce, aleluia, fidelidade, quem não exerce temperança, paciência, paz com os outros, aleluia. Jesus disse: não tem parte comigo, nunca aprendeu comigo, nunca andou comigo. O Senhor disse, aleluia, ele estava ensinando o teu discípulo que nós não só precisa ter a palavra, nós precisa exercer. Ele estava mostrando: certamente pode dizer que eu sou Senhor, e eu sou. Você diz que eu sou mestre, verdadeiramente ele diz: eu sou, aleluia. Mas eu vejo em vossos corações que precisa exercer o que eu estou ensinando. Aleluia. Jesus conhece a igreja, e Jesus tem olhado para a terra e tem visto igreja crente nos quatro cantos do mundo, porém selecionado que com a palavra, como Jesus disse, exercei como eu exercei, e podia ser por nós. Porque Jesus se entristecido, ele disse: eu vos dei exemplo. Ele não disse: eu só ensinei a palavra para vocês, tá bom? Ele disse: não, eu vou descer mais profundo ainda, porque sem mudança não tem parte com Jesus. O crente só pregador, eu sou pregadora. Se eu não viver a palavra, a minha vida não é com Jesus, a minha parte é no inferno e não no céu. Eu preciso viver essa palavra, eu preciso exercer essa palavra, ou eu não tenho parte com Jesus. Aleluia. Ele disse: nós não temos mudança. Ele estava dizendo isso para Pedro, para todos os discípulos, para mim, para ti. Se não houver mudança em vós, não terás parte comigo. Porque ele disse: todos estão limpos. Porque quando Jesus ele tira o homem e a mulher do lamaçal do pecado e ele traz para a igreja, nós
sujo. Quando eu e você começamos a ouvir a palavra, a primeira coisa é que quando nós estamos ouvindo, nós começamos a ter mudança. Começa mudando as vestes, começa a carregar a Bíblia, tem preocupação de ler, de entender. Isso se chama lavagem pela palavra. Agora, quando se trata do coração e do pensamento, é tu e o Espírito Santo e a palavra. Olha o tumultão que está sujo no interior. É por isso que Jesus vai dizer para os fariseus e os escribas que eles eram hipócritas. O coração estava cheio de rapina, de adultério, de fornicação, de homicídio, de roubo, de tudo que era ruim. Estava no coração deles, mas eles estavam apenas mudados de vestes. Lucas, apresentável para os olhos, mas Deus disse: Daniel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos teus olhos, mas eu contemplo o coração. E é no coração que ele quer saber como está a sua humildade, como está a sua mansidão, como está a tua misericórdia, como tu tem usado a minha palavra para transformar o teu homem velho que ainda está vivo dentro de si. A palavra do Senhor é fiel, igreja. Aleluia. Jesus não estava simplesmente dando um sermão, ele estava dizendo: isso é ordem. Eu vos dei exemplo do que é servir a Deus, do que é ter parte com Deus. Aleluia. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Esse Senhor Jesus Cristo, que ele veio com um ensinamento, aleluia, glorioso e poderoso para nossas vidas. Aleluia. Os homens, desde quando saiu do Egito, eles já carregavam a carga egípcia. Aleluia. O temor já tinha perdido. Poucos havia com temor para com Deus. Mas o Senhor começa a tratar no deserto. O Senhor ainda permite alguns entrar na terra prometida. O Senhor ainda leva para o cativeiro mais 70 anos em Babilônia, porque ainda o coração tinha que ser tratado. Aleluia. Muitas vezes você não entende o problema, a situação, muitas coisas que te ocorrem, mas Deus precisa te tratar. E Deus não trata o crente como o crente quer, Deus trata como ele sabe que tem que ser. O médico sabe o remédio que cura a ferida. Aleluia. O médico sabe qual tipo de remédio para cada enfermidade. E Deus sabe qual a palavra, qual a correção, qual a sorte, qual a prova que ele põe o crente para tratar o crente. Aleluia. Mas ele diz: eu amo, açoito e corrijo todos quanto amam. Mas o que importa é que eles se convertam. Jesus estava falando de conversão. Aleluia. O Senhor está falando de mudanças, igreja. Eu e você não pode pensar em viver uma palavra de prosperidade se eu e você obedecer a palavra de Deus. Ele disse, aleluia, em Deuteronômio capítulo de número 11, ele vai dizer: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando deres ouvido a minha palavra, a bênção vos acompanhará. Serás abençoado no campo, no teu celeiro, na tua casa, no teu rebanho. Ele disse: todo que tens nós, ele será abençoado, mas a maldição vos acompanhará. Quando não deres ouvido a minha palavra, toda maldição, toda praga que tem no Egito, ele disse: vos perseguirá, febre te perseguirá, aleluia, fera te perseguirá, pessoas te perseguirá, serpente te perseguirá. Onde tu for, tu não prosperará. Ainda que levantar uma casa, não morará nela. Ainda que tenha filho ou mulher, será dado para outro. O Senhor disse: é uma família amaldiçoada quando não obedece a palavra. Isaías, aleluia, capítulo
de ouvir muitas pregação cheia de prosperidade, que não nos ajuda a servir a Deus, que não nos ajuda a ser tratado as nossas feridas, que não ajuda a mudar o nosso caráter, que não nos ajuda a ser crentes verdadeiros, a crente que glorifica o Senhor, mas enche nossos egos, faz nós pular ir para casa e a vida continua miserável. Deus não nos chamou para isso. O Senhor disse que nós só precisamos obedecer. E quando nós obedecemos, praticando a palavra do Senhor, Jesus Cristo, ele veio ensinar o homem a viver a palavra. Porque embora nós não saibamos, igreja, nós podemos ler, pastora, em parte nós conhecemos, em parte nós ouvimos, em parte nós sonhamos, em parte Deus fala conosco, mas verdadeiramente na hora das práticas nós não sabemos como lidar. Porque é mais fácil eu lidar com aquilo que me favorece do que aquilo que me aborrece. Aleluia! E para a gente exercer, nós precisamos ser aborrecidos. E nós não queremos ser aborrecidos. Para a gente aprender a ter paciência, nós precisamos enfrentar a tribulação. Nós precisamos enfrentar os problemas. Para a gente aprender a ter paz com alguém, alguém precisa nos supervisar a nossa vida. Para que a gente possa, aleluia, aprender a lidar com o problema e não ter paz com a pessoa. Porque senão nós não é moldado. Como nós vamos exercer misericórdia, passa por alguém que está caído. Se você olha lá e vê na tua parede, meu Deus, ó meu irmão, meu tio, está aqui caído, e o coração sente, mas se não é? Passa direto. Como nós vamos exercer a misericórdia, a compaixão, se nós não olhar, ajudar alguém, enfrentar, não, eu estou ocupado, estou com pressa, mas eu vou fazer alguma coisa para aquela pessoa. Moço, você quer comer? Moço, eu não tenho muito não, mas vou pegar uma água para você. Onde é que tu mora? Mas não, igreja, não tem como nós exercer, aprender de Jesus, se nós não praticar. Aleluia. Jesus disse que nós precisamos ser transformados. E para ser transformado, nós precisamos lidar com os problemas, lidar com as perseguições. Alguém está perseguindo você, Jesus te ensina dizendo, ora por ele. Alguém está te amaldiçoando, Jesus disse, abençoa ele. Aleluia. Alguém está contra a tua vida, Senhor disse, não vai odiar ele, ama ele também, para que vós seja filho do Pai que está no céu. Jesus está dizendo, se ainda há, aleluia, ódio no teu coração, arrancou, então não te bate comigo, então tu não foi botado, tu não foi libertado, aleluia, tua vida ainda é carnal e não é espiritual. Igreja, nós estamos vivendo um tempo que a gente não sabe lidar com as coisas do dia a dia. Alguém está cansado, ele quer descansar. Né, igreja? Alguém está cansado, ele quer descansar, né? Verdade. Aleluia. Mas o nosso descanso em Cristo é orando, é jejuando. Aleluia. É lendo a palavra. Ali nós não cansa. Mas o cansaço da carne, ele é cada cama. Aleluia. Mas o crente que tem vida com Jesus, ele diz, eu não estou conseguindo, eu estou fraco, eu estou sem força, mas eu preciso ler. Eu vou andar com a Bíblia na mão, meu olho está fechando, mas eu vou conseguir ler. Eu só vou deitar depois que eu ler esse versículo. Eu só vou deitar depois que eu conseguir orar. Eu só vou deitar depois que eu cumprir a minha vida com Deus. Nós começamos a lidar com a nossa carne, que é perigosa. Aleluia, que nos afasta do Senhor para satisfazer as nossas vontades. E o Senhor vai dizendo, eu dei para vocês este exemplo. Eu estou cansado, eu vou descansar, vou dormir. Eu estou doente, eu vou ficar em casa. Aleluia. O Senhor está dizendo
Será que você é crente o suficiente para entender que a sua prova não é prova? É apenas você estar passando pelo ensino. Será que nós já estamos entendendo isso? Se Israel entendesse no deserto que a volta no deserto não era o fim, mas era uma preparação para receber o melhor de Deus na vida deles, eles não tinham reclamado tanto, não tinham murmurado tanto, não tinham questionado tanto, mas aceitado apenas alimento espiritual e ser moldado, transformado e entrado na terra prometida só com a presença. E Jesus está dizendo para mim e para ti, Ele veio para mudar, Ele veio para ensinar para que eu e você tenha parte com Ele. Aleluia, a palavra do Senhor diz para mim e para ti, aleluia, em Isaías no capítulo de número 11, aleluia, a palavra do Senhor diz que quando o Senhor nosso Deus, Ele disse ao profeta, aleluia, que surgiria um rebento, aleluia, e a raiz, e ela frutificaria, aleluia, e de Jessé viria o Senhor Jesus Cristo, e a palavra diz que sobre ele desceria o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, o Espírito do conselho, aleluia. Ele não julgaria pelo teu ouvido e pelo teu ver, aleluia, mas a vara da tua boca esmagaria o ímpio. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor está dizendo, Ele é diferente. Isaías 53 disse um profeta, aleluia, Isaías disse, quem deu ouvido à nossa pregação? Quem foi para os braços do Senhor? Aleluia. Ele veio surgindo, não tinha formosura que agradava aqueles que o olhavam. Mas ele disse, ele não tinha formosura, não agradava o som, era testado de todos os homens, sofrimento, era homem de dores, mas contudo ele levou as nossas enfermidades, as nossas dores. Este é o Cristo que em João 13 ele está dizendo para a tua igreja, seja com a mim, eu vos dei exemplo de como seguir meu Pai, de como ter parte comigo. Aleluia, eu não julguei pelos vossos pecados, eu não vos julguei pelos vossos maus caminhos, eu não vos julguei pelas vossas doenças, eu não vos julguei, aleluia, pelas vossas prostituição, mas eu vos ensinei, lhe dei palavra, agora, aleluia, exerça, aleluia, Efésios capítulo 5, primeiro, aleluia, diz, sejais imitadores de Deus como filhos, amado, assim como Jesus nos amou, assim amais uns aos outros. E o povo está mais se odiando do que amando. O povo já não se dá bem, os ímpios estão se dando mais bem do que os próprios crentes. É uma vergonha, porque o Senhor diz, sejais imitadores de Deus. Jesus diz, eu fui exemplo para vós. Assim como ele se entregou como sacrifício vivo diante da narina do Pai com cheiro suave, assim vos entregueis. Aí nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo esse tempo. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo de número 11, aleluia, no verso 29, o Senhor vai dizer, aleluia, que nós devemos aprender dele. Vinde, aprendei-vos de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Então entende, igreja, sem mudança não tem descanso para a alma, sem mudança não tem parte com Jesus. Aleluia, é preciso vir, é preciso mudar, é preciso deixar ser moldado pela palavra. Ele diz que nós precisamos aprender com ele. Aleluia, a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Aleluia, Tiago capítulo 1, verso 21.
21. Ele disse que nós precisamos tirar de nós toda a influência, todo o engano, toda a imundiça. E ele diz: deixai entrar no vosso coração a palavra enxertada, e encontrarás salvação para a vossa alma. Igreja, Jesus nos deu uma palavra de mudança, e não está ocorrendo mudança na igreja. Não está acontecendo mudança de caráter. A preocupação do Senhor é mudar o caráter, é mudar o velho homem para o novo. E Jesus diz que Ele é exemplo. A palavra diz que ela tem que ser enxertada em nós. Aleluia, porque só se nós usar para pregar, não vai frutificar em nós. Mas se nós deixar ela permanecer em nós, ela vai frutificar. A palavra do Senhor, aleluias, em João capítulo 15, aleluia, o Senhor diz que Ele é a videira, nós somos vara. Ele diz que o Pai é o lavrador. Aleluia, toda vara nele, que não dá fruto ele tira, mas as varas que ele limpa, ela dá fruto. E ele disse: mas vós estão lavados pela palavra. Aleluia. E ele disse que de nós mesmos nós não podemos fazer nada. Nós não podemos dar fruto. Que fruto é esse que Jesus está dizendo? Aleluia. Ele disse: se nós estiver nele, nós damos fruto. Nós temos parte com ele, nós damos fruto. E que fruto é esse? Ele nos limpa com a palavra, e agora nós começamos a dar fruto. Quando nós começamos, aleluia, ser misericordioso é fruto, é dom de Deus. O homem misericordioso, aleluia, o homem cheio de amor, o homem cheio de compaixão, longânimo, o homem digno, aleluia, o homem, aleluia, compassivo, o homem que tem paz, estes são os frutos que Jesus, ele implanta em nós quando deixamos ser lavado pela palavra. Ele disse: vós, aleluia, eu estou no Pai e vós estáis em mim. Aleluia, porque a vara de si mesmo dá fruto. É por isso que tem muito crente conhecido a palavra, mas sem fruto. Os frutos do Espírito Santo é o mesmo fruto que Jesus disse. É estar ligado às mesmas coisas. Não é fruto de laranja, não é fruto de maçã, não é fruto de morango. Aqui é fruto, aleluia, de mudança. E a fruta da mudança, ela começa a mudar. O homem que é bravo, ele fica manso. O homem que é desumilde, ele começa a ter humildade. O homem que não tem caráter, ele passa a ser reto. Aleluia. O homem que não tem amor, ele passa a amar o próximo. A pessoa que não tem paciência alguma, de repente até alguém que bate na face, e ele, como Jesus ensinou, eles batem na outra, que não tem problema. Eu não vou te odiar, mas eu vou te amar. Jesus está falando: estes são frutos de mudança de caráter, e eu vos dei o exemplo. Me bateram, eu não vou responder. Me queriam me apedrejar, mas eu não apedrejei. Buscaram me acusar, eu não acusei. Amei a todos, me humilhei a todos, tive manso com todos, aleluia, compadeci de todos, e agora eu entrego a minha vida. Eu sou exemplo, sejais vós exemplo de Cristo, mudando as vossas vidas. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça, ouça, aprenda de Cristo de verdade. Para terminarmos em nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo de número 4, a partir do verso 17, aleluia, Paulo vai começar a entender e ensinar a igreja a santidade do cristão. Ele diz que nós não podemos andar com os outros gentios que não têm entendimento da palavra de Deus. Aleluia, mas ele diz que nós precisamos entender que nós não somos como eles, mas nós temos sabedoria. Ele disse: não seja entenecido sem conhecimento como eles, como os outros gentios. Mas ele disse para mim e para ti que nós devemos permanecer na sabedoria que Jesus nos ensinou. E o que foi que Jesus ensinou? Ele disse que assim, quando ele olha para aqueles crentes, que ele vê que há embrutecimento ainda no coração dureza, ele
disse que isto é, se vós aprenderam de Cristo. Aleluia. Eu acho muito interessante, porque a gente acha que aprendeu de Jesus. Mas Paulo vai mostrar para ele que quando aprende de Jesus, ele vai dizer, então tem a ver mudança. Se roubava, não rouba mais. Falava mal, não fala mais. Aleluia. Se olhava aquilo que não era